O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos adverte dizendo: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, para que vocês mantenham distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E uma das características que marcam a vida de um peregrino é não possuir residência fixa. Como peregrinos, nós também não possuímos residência fixa nesse mundo, nessa terra. Não somos naturais desse lugar. O céu é sim a nossa origem e a nossa pátria. E ainda, falando sobre o cristão peregrino, em Hebreus 11:13 está escrito: todos eles, sobre os heróis da fé, todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, eles as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Irmãos, baseado nestes textos, eu separei 10 lições sobre o cristão peregrino nessa terra. E se você deseja fazer parte do grupo do WhatsApp, tá bombando, já tem 3 grupos, um lotou, o outro tá lotando e o outro vai lotar, ou conhecer o meu site, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você quiser ajudar o seu amigo aqui, é só compartilhar, irmãos, essa mensagem com quem também ama a palavra, ou está afastado, ou precisa ouvir, ou precisa de uma palavra edificante. Em nome de Jesus, compartilhe com pelo menos 5 pessoas do seu contato. E agora, sem mais delonga, vamos mergulhar de cabeça nessa palavra. Primeira lição: o cristão peregrino não possui residência fixa nesse mundo. Todo peregrino é um residente temporário em um país que não é o seu país de origem. Peregrino é aquele que mora em outra terra, com outras pessoas, de forma provisória, esperando o momento de retornar para sua terra de origem, sua terra natal. E nós cristãos, como peregrinos, também não possuímos residência fixa nessa terra. Estamos aqui, irmãos, provisoriamente, esperando o momento de retornar para a nossa pátria celestial. Tudo aqui, inclusive nossa passagem por essa terra, é provisória, mas o céu, a nossa terra natal, não é provisória, dura para sempre, é eterno. Então não fixe a sua morada nessa terra, não se perca aqui, não se apegue a nada daqui, não faça residência fixa nesse mundo passageiro. Nada aqui pode se comparar ao que nos aguarda do outro lado. Então, passe por aqui, mas não se perca aqui. Segunda lição: os peregrinos estão sempre prontos para partir para uma nova terra, prontos para seguir viagem. Irmãos, como não possuem residência fixa, os peregrinos estão sempre prontos para partir e seguir viagem. Estão sempre prontos para um novo destacamento, prontos para partir para um novo território. Os peregrinos não se apegam ao local, ao lugar, e eles possuem uma esperança de encontrar sempre um lugar melhor em outra terra. Então, como peregrino, esteja pronto para partir para os braços de Jesus a qualquer momento. Para isso, cuide de sua comunhão com Deus para não ser pego de surpresa. Ou o noivo Jesus vem para buscar a sua igreja ou vem para alguém. Por isso devemos, irmãos, estar atentos, ligados, andando aqui, mas ligados no céu. Em Números 10, 2, Deus mandou fazer 2 trombetas de prata, prata batida, diz a Bíblia. Uma servia para reunir o povo
no deserto, e a outra trombeta servia para levantar acampamento quando precisasse partir. Quando a trombeta, irmãos, soasse, eles deveriam estar prontos para seguir viagem. E aí vem a pergunta: você está pronto para partir? Terceira lição: o peregrino cristão vive debaixo de perseguição. A carta de Pedro, irmãos, é endereçada também aos cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época. Por isso, ele diz assim lá em 1 Pedro 2,11: Amados, eu advirto vocês, como peregrinos estrangeiros que são, para que vocês mantenham distância dos desejos carnais que lutam contra a carne. Os irmãos estavam vivendo dias terríveis, dias difíceis. Por quê? O Estado perseguia a igreja com calúnias, com perseguição, confiscava os bens dos irmãos, ao ponto dos irmãos terem que abandonar as suas cidades e viverem como peregrinos em outro lugar. Por isso, o apóstolo Pedro escreve a carta para estimular os irmãos a refletirem sobre o verdadeiro lar. Era como se Pedro dissesse: o lar de vocês é o celestial. Não se preocupe porque alguém confiscou, roubou, tomou os bens materiais de vocês. A pátria de vocês é outra. Vocês são peregrinos e forasteiros mesmo nessa terra, mas resistam porque vocês não estão sozinhos. Os cristãos literalmente andavam na contramão do mundo, na contramão do Estado, na contramão do inferno. O pastor Billy Graham disse, irmãos, que se na nossa caminhada você não bater de frente com o diabo, é porque você está indo na mesma direção que o diabo. Mas quando tu anda na contramão do diabo, você bate de frente contra o pecado, contra o sistema e contra toda a hoste maligna. Somos peregrinos porque não pertencemos ao sistema deste mundo. Porém, toda perseguição é um sinal, um bom sinal. Que sinal? Um sinal de que estamos no caminho certo. Por isso que o mundo não nos recebe como filhos, como habitantes dessa nação e nem nos recebe com tapetes vermelhos. Quarta lição: os peregrinos são responsáveis por manter a boa reputação da sua terra natal. Irmãos, o peregrino é o representante de uma nação. Qualquer mau testemunho, mau exemplo que ele der, ele compromete uma nação, compromete um povo. Por isso, Pedro orienta os cristãos em sua primeira carta a desenvolverem um estilo de vida irrepreensível. Por isso, como peregrinos e forasteiros em terra estranha, devemos ter ciência de que representamos um reino e não podemos relaxar com o nosso testemunho cristão e pessoal. Da mesma forma, irmãos, que existem pessoas que não são cristãos nos observando em busca de bons exemplos para servir a Deus, também, irmãos, existem aquelas pessoas que estão nos observando procurando um furo, procurando falha, para encontrarem desculpas para desprezarem a Deus e o Evangelho e não seguirem Jesus. Então, mantenha a boa reputação da sua terra natal. A sua terra natal, pela palavra, te ensina a como proceder nessa terra. O Evangelho conta com seu testemunho pessoal. Quinta lição: não se apegam aos bens materiais. Irmãos, por estarem de passagem e como peregrino, os peregrinos, os estrangeiros, não se apegam aos bens materiais daquele país. No contexto da carta de Pedro, os cristãos peregrinos eram perseguidos pelo diabo porque não estavam apegados às riquezas desse mundo. E eu entendo que riqueza mesmo é aquilo que não perece. A riqueza verdadeira é aquela que nos acompanha depois da morte. Essa é a verdadeira riqueza. Muitos estão apegados ao passageiro, muitos estão apegados àquilo que a traça e a ferrugem destrói. Estão se esquecendo
do eterno e estão se esquecendo do depois daqui nessa terra. Quem tem apego pelas coisas dessa vida não está se portando como um cristão peregrino. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 6, versículo 21, ele disse assim: onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Então vem a pergunta: onde está o seu coração? Aqui embaixo ou nas coisas que são de cima? Sexta lição: o peregrino está em outra terra, mas ele mantém os valores da sua terra natal. Como peregrino, irmãos, estamos desencaixados da cultura desse mundo. O peregrino não é seduzido pela cultura local, mas ele é aquele que mantém os valores e princípios da sua terra natal. Ele não imita o mundo, porque sabe que faz parte de uma realidade superior e transcendental. O peregrino sabe que o céu é tão maravilhoso que tudo o que Deus preparou é tão lindo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para o cristão peregrino é um prazer manter os valores do céu aqui na terra. Vivemos aqui, irmãos, mas o que predomina são os costumes do céu e os princípios de Deus. A cultura deste mundo, desse sistema mundano, fere os princípios do Criador, mas quem é do céu é sal na terra para conservar os valores de Deus nesse mundo. Sétima lição: todo peregrino tem a esperança de um dia voltar para casa. Todo peregrino, irmãos, que ama a sua pátria, tem um sonho de um dia poder voltar para casa, poder um dia respirar os ares do seu verdadeiro lar. Um dia, todo cristão peregrino vai poder realizar o sonho de voltar para casa, de voltar para o céu. Um dia conheceremos a nossa casa, a nossa morada eterna. Vivemos aqui, irmãos, desse mundo caído, mas em breve conheceremos a cidade cujo autor e artífice e construtor é Deus. Então não perca a esperança de um dia morar com Jesus. Eu sei que a vida aqui não é nada fácil para nós que somos cristãos peregrinos, mas aguente firme. Não pare de peregrinar, tem um céu te esperando. Apocalipse 22:5 diz, ele nos dá uma linda informação sobre o céu dizendo: e não haverá noite. Não será necessário a luz da lâmpada, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre todos eles e reinarão para todo sempre. Fica a lição: tenha a esperança de um dia estar com Jesus no céu. Por isso que a Bíblia diz em Lamentações 3:26, bom é ter esperança. Irmãos, quando você chegar no céu, vai dizer: valeu a pena esperar em Deus. Oitava lição: todo peregrino está em constante movimento. Irmãos, os peregrinos não têm residência fixa, por isso estão em constante movimento. Isso fala de nossa firmeza e constância na caminhada em direção à cidade santa. Não podemos parar. Você está proibido de parar porque algumas pessoas pararam. Não podemos parar por causa da perseguição e lutas dessa vida, mesmo que não seja na velocidade ideal, esteja sempre em movimento com a sua fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, mesmo estando com espinhos na carne, não parou. E a Bíblia diz em Atos 28 que logo após o apóstolo sobreviver a um grande naufrágio, em seguida ele já estava catando lenha, não parou não. Depois do naufrágio foi catar lenha para acender fogueira. Não pare antes, nem durante, nem depois das lutas, que a sua caminhada
seja imparável nessa terra. Nona lição: peregrino ou turista? Qual é a sua identidade? Irmãos, o turista se encanta com as novidades daquele país que ele está visitando, mas o peregrino está num país em missão, trabalhando para o reino. Cuidado com os encantos traiçoeiros desse mundo. Para seduzir o seu coração, o diabo embala coisas ruins para que por fora elas pareçam boas, mas são mortais para sua alma. Cuidado com essa facilidade de se encantar ao ponto de dizer que não tem nada a ver mais com o céu de Deus, não tem nada a ver mais com a igreja, não tem nada a ver mais com Jesus. O peregrino, irmãos, não está a passeio, ele está em missão. A vida de João Batista não foi uma vida encantada com as coisas dessa terra. Ele já era, olha só coisa incrível, João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz que ele não bebia bebida forte, não bebia vinho, mas era cheio do Espírito Santo. Com isso eu aprendo que uma vida cheia da unção de Deus é eternamente melhor do que o vinho dessa vida que embriaga a vida dos seres humanos com os prazeres da carne. Então, encha-se do Espírito Santo de Deus. Você não é turista, você é missionário e missionária nessa terra. 10ª lição: o idioma do peregrino é diferente. Geralmente, irmãos, peregrinos não falam o mesmo idioma daquela localidade onde ele está apenas ali de passagem. E o cristão peregrino também não fala a mesma língua no sentido de concordância e acordo com esse mundo. A nossa linguagem é outra. Por não falar a mesma língua que o império, o apóstolo João foi parar na ilha de Pátimos. Por não falar a mesma língua que os líderes religiosos da sua época, Estevão foi apedrejado até a morte. Porém, foi na ilha de Pátimos que o apóstolo João recebeu a presença do Cristo ressuscitado, e foi durante o apedrejamento que Estevão viu os céus abertos e Jesus à destra de Deus, e de pé para receber o primeiro mártir da igreja. Quem fala a mesma língua do céu, irmãos, nunca mais estará sozinho, nem mesmo nos dias difíceis. Quer um conselho? Fale a mesma língua de Deus. Isso quer dizer acordo. Esteja em concordância, esteja em contato, esteja na mesma frequência que o céu. E nada vai ser como um monte de Sião que não se abalam. Nada vai te abalar e você permanecerá para sempre. Aguarde, espere, aguente firme. Ser peregrino aqui e ser perseguido é um sinal de que você não é daqui. Que Deus te abençoe muito. Compartilhe essa mensagem com 5 pessoas do seu contato e escreva, deixe seu comentário. Vai ser um prazer comentar, responder o seu comentário. Que Deus muito te abençoe nesse dia lindo e maravilhoso.